Hoje nós vamos falar sobre o fator Barnabé. Quantos já ouviram, já leram esse livro? Ou já ouviram falar? Eu fiquei sabendo, a pastora Ana disse que eles estão parando de publicar esse livro porque é uma mensagem que está sendo muito pregada. O livro ele tem muito mais fundamento, mas nós vamos falar basicamente de tudo que tem no livro de uma forma mais reduzida, entender quem foi Barnabé, o que é esse fator. E para mim, pelo menos, Alex, é muito difícil num culto só falar isso, então nós vamos ocupar 2 cultos. Tinha um adesivo aqui, sabe aquela janela ali fora, que tem um adesivo do tema, até alguns anos atrás, não sei precisar quanto tempo, mas tinha um adesivo escrito, com umas fotos de umas ovelhas, desenho de umas ovelhinhas, estava escrito: ovelha sadia sempre dá muita cria. É uma frase do pastor Eibe, e tinha um casal de ovelhas, um desenho bem legal, e várias ovelhinhas em volta. Então, essa frase, ovelha sadia sempre dá muita cria. Nós somos ovelhas do Senhor e vamos dar muita cria para a glória de Jesus. A gente tem visto que biologicamente tem acontecido, mas eu sei que espiritualmente também. Queridos, um dado muito importante que nós temos no Brasil são cerca de 40 milhões de pessoas desviadas, desigrejadas, fora da igreja, seja lá, porque hoje os nomes estão mudando, estão fazendo o eufemismo. O que é o eufemismo? Uma forma um pouco mais romântica ou menos agressiva de dizer algo. Então antes falavam desviados, hoje fala-se de desigrejados. E temos aproximadamente 40 milhões de pessoas fora da igreja no Brasil. E é quase que o mesmo número de pessoas que estão na igreja. Ou seja, tem metade da igreja afastada, desviada. E a igreja sempre desempenhou eficazmente a missão de ganhar pessoas. Até porque Deus é a mola propulsora dessa missão. E onde está escrito isso? Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, igreja primitiva, isso aqui. Enquanto isso o quê? Enquanto eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo também, alguns versículos antes eles dizendo que eles supriam as necessidades uns dos outros. Então, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, é como se Deus despejasse sobre a igreja as pessoas que precisavam ser salvas. Então a gente não precisa fazer mais nada? Não, lê de engano. Entendemos que nós anunciamos a mensagem e quem convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo convence. Então é Ele que acrescenta, querido, à medida que nós cumprimos o nosso papel, fazemos a nossa tarefa de casa de ser igreja como um corpo. Então Deus acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente falou de que a igreja sempre teve essa missão e ela cumpre essa missão com muita eficácia de alcançar pessoas. No nosso caso, semanalmente, cerca de 200 convidados todas as semanas nos life groups. Aleluia! É quase 2 convidados por life. Quase 2 convidados por life, é muito convidado. Eu preciso dizer para você que eu tenho um certo temor quando olho os nossos relatórios, porque reflete muito a bondade de Deus, muito mesmo. Mas reflete também, aponta também para uma responsabilidade. Porque pela misericórdia de Deus e graça de Deus, são 200 convidados. E muitas instituições, muitas igrejas até não têm isso de membro. Isso não é colocando o nosso coração no lugar errado, pensando mais de nós, não, querido. Isso é responsabilidade. Tem gente que não tem isso de membro. É a quantidade de convidados que nós temos no nosso life groups. Nós nos alegramos, mas ao mesmo tempo falamos, meu Deus, Jesus dos crentes. É muita gente. Se tem tudo isso de convidado, então tem muito mais de membro compromissado. Então a gente tem que cuidar daqueles que estão e também dos que estão chegando. Como o pastor dizia muito, e foi uma das crises lá na casinha do pastor Michel, de que na casinha do pastor Michel, na época do pastor Michel, quando começou a igreja, que muitas pessoas se rendiam a Cristo, mas não permaneciam.
E ele falava sobre fechar as portas do fundo. Muitas pessoas vinham, entravam pela igreja, mas acabavam saindo pela porta do fundo. E queridos, isso é e continua sendo ainda um grande desafio para a igreja. E como podemos vencer esse desafio? Então, ganhar não é o nosso maior problema. Amém? Se a gente está falando de 200 pessoas, 200 convidados nos life groups, sem contar os que vêm aos cultos, que às vezes nem são as mesmas pessoas. Então, ganhar não é o problema. Amém? Concorda comigo que ganhar não é o problema? Né? Eu não sei se, acho que poucos vão lembrar. E eu gostaria que lembrasse para eu não mentir sozinho. Não, para eu não me enganar, pelo menos na informação. Mas, se eu não me engano, em 2014, talvez eu lembre. David também lembre. A gente estava fazendo consertando as redes. E não as redes, a gente nem tinha redes, na época era setor, mas a palavra de consertar as redes. E o pastor falou, ó, vamos focar em consertar as redes e não evangelizar ninguém. Funcionou? Não, porque funcionou de consertar as redes, mas não de não evangelizar ninguém. Por quê? Porque ovelha sadia dá muita cria, porque a gente cuidando aqui dentro, Deus ia acrescentando que ia sendo salvo. Então, acho que a gente nunca teve uma semana sem convidados, para a glória de Jesus. Então, o nosso maior problema não é ganhar, a questão é o que fazer com os que foram ganhos, o que fazer com aqueles que estão sendo alcançados. Essa é a grande questão. E a resposta é integrar esses novos irmãos na igreja. A resposta para se é o que fazer com aqueles que estão sendo ganhos, sendo alcançados, se a pergunta é essa, a resposta é integrar essas pessoas na igreja. E de quem é esse papel? Nosso quem? Vamos lá. Quem acha que é do Alex? Também, eu não estou saindo deste lugar. Nem tem como. Quem acha que é dos líderes de rede? Também. Dos líderes de life groups? De todos nós. E quem acha que não é responsabilidade de ninguém? Porque eu vi mais da metade das mãos não levantando. Mas considerando que todos vocês concordaram, embora eu vi muitas vozes e poucas mãos, considerando que todos vocês concordam que é nossa responsabilidade de integrar as novas pessoas, a pergunta é... As perguntas, né? Estamos fazendo isso? O fator Barnabé é uma ferramenta muito eficaz para fazer isso, muito eficaz. É um livro que o pastor Eibe escreveu há muitos anos atrás. Esse livro já correu por várias igrejas, muitas igrejas até tradicionais. Pessoas distribuíram para os seus líderes, por quê? Porque é integrar os novos membros, ou os novos convertidos, porque nem sempre os novos membros são novos convertidos, mas integrá-los à igreja é um papel muito importante e que pode determinar a permanência dele ou não na igreja. Então, ele escreveu esse livro rodou muitas igrejas, muitas além das Past Church. Na época que ele escreveu ainda era Igreja da Paz. E eu fiquei sabendo agora, uma triste notícia, que esse livro vai ser descontinuado. Então, quem tem vira raridade, né? E se eu não me engano, deve ter alguns ainda para venda. Hashtag. Então, ele é baseado no próprio Barnabé da igreja de Atos. Só que Barnabé era o apelido. A Bíblia chama de sobrenome, mas ele recebeu da igreja, né? Então, na verdade, era como se fosse um apelido. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, filho da consolação, na verdade, no grego é Paracleses. O nome Barnabé, Paracleses, e se você gosta de grego, parece com outro nome, que é Paracleto, não é Paraquieto, é Paracleto. Paracletos, que é o Espírito Santo. Espírito Santo. Paracletos é o Espírito Santo. Então, todo nome que tem bar na frente, o nome judeu que tem bar na frente, significa que ele é filho de alguém.
né? Bar Jesus tem na Bíblia. Quando já viram Bar Jesus na Bíblia? E a gente tem, já tinha naquela época. Bar Jesus, filhos de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. E a própria Bíblia complementa isso. Então, Barnabé é filho da consolação. Ele recebe esse apelido, essa forma carinhosa dos apóstolos, pois a sua atitude lembrava o papel que o Espírito Santo tem. Toda vez que ele cuidava, que ele agia, que ele servia no ministério, as pessoas falavam: nossa, esse é o papel do Espírito Santo. Por isso que chamavam ele de filho da consolação, ou filho do consolador. Porque muito provavelmente ele cuidava bem dos novos convertidos, consolando, encorajando, e talvez por isso recebe esse apelido. Imagine você ser apelidado de filho do Espírito Santo. Na minha época, quando eu era pequeno, era mais filho do capeta. Filho do cruz credo, mas é que eu não era crente nem minha mãe. Mas agora na igreja, por causa daquilo que eu faço, que não vem de mim, mas é um dom de Deus, ser chamado de filho do Espírito Santo. E essa unção está sobre nós, amém? Amém. Glória a Deus, você crê nisso? Amém. Em nome de Jesus, vamos lá. Então, esse era o José, seu José Barnabé, o filho da consolação. Atos 9:26 diz: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. O texto está falando do grande apóstolo Paulo, mas nesse momento ele não era o grande apóstolo Paulo, embora chamasse aqui de Saulo. E ele ainda não era o grande escritor das epístolas. Não, ele era apenas um novo convertido. Ou seja, todo mundo precisou iniciar, ninguém nasceu em cima do púlpito. Todo mundo precisou ter os seus primeiros passos. Então, esse versículo está falando de Saulo no início da sua conversão. Só que momentos antes, o que ele fazia? Perseguia a igreja, perseguia cristãos. Ele foi conivente, ele não é conivente a palavra certa, mas me fugiu na morte de Estevão, a ponto das vestes de Estevão serem lançadas para os pés dele. Ele era a favor e ele mesmo encerrava, prendia cristãos, famílias inteiras. Ele tinha uma carta de Roma para fazer isso, para perseguir, prender cristãos. Então ele era um dos grandes algozes da igreja naquela época. Só que esse cara tem um encontro com Jesus e ele chega na igreja. E a Bíblia diz que ele procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele. Por quê? Que tinham medo dele. Porque imagine, cara, esse cara aqui está infiltrado, cara. Isso aqui é um 007. É só ele esperar a gente começar um manto aqui, ele já vai vir com a algema. Então, deixava ele lá de canto e fingiam demência, né? Faziam ali que estavam fazendo fotossíntese, né? Árvore, e deixava o cara ali. Falou: não, a gente não pode sair daqui porque aqui é o nosso lugar, mas vamos orar de olho aberto a partir de agora, porque vai que ele vem nos prender, está querendo procurar uma ocasião. Então aqui a gente vê a importância da integração, porque muitas vezes talvez alguns de nós, ou alguns dos que ainda estão chegando, possam ter ficado de lado exatamente por causa da sua história no passado. E aí entra um nível de religiosidade: ixi, eu conheço esse cara, esse não dá nada não, nunca foi nada no mundo. Quem foi alguma coisa no mundo aqui? Espiritualmente falando, pode ter sido um bom profissional, até um bom pai, um bom filho, mas alguém de exemplo espiritual, não. Eu entendo até o caso deles, porque ele tinha autoridade legal para prender os cristãos, consentir na morte dos cristãos. Mas ele estava ali, não sei como ele estava, mas por causa do passado dele, eles brecaram, ou não deram muita bola para ele, só por causa daquilo que ele fazia. A Bíblia diz que, o versículo diz que Paulo é quem procura por integração, não os irmãos. O versículo 26 de Atos 9 diz: quando chegou a Jerusalém, Paulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Não foram os discípulos de Jesus que procuraram trazer Paulo para perto.
Até porque eles estavam tudo com medo, cara. Mas foi Paulo que procurava, de algum jeito. Como é que ora? Mas você acha que sou louco? Você quer ver orando aqui para me prender? A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia diz que partiu, houve uma predisposição de Paulo procurar juntar seus irmãos, e os irmãos ficavam, deram alguns passos para trás. Ninguém estava acreditando nele por conta do passado dele, achando que ele ainda estava fazendo a mesma coisa. Paulo estava se sentindo um peixe fora d'água. Você já sentiu assim? De chegar num lugar onde as pessoas se conhecem, mas não te conhecem? Ou até sabem quem você é, da tua história do passado, mas você não conhece pessoalmente as pessoas. Daí você chega, daí aquele ambiente fúnebre, para o assunto. Muitas vezes porque o assunto chegou. Mentira, isso não acontece. Mas já sentiu deslocado, desconectado, com aquele sentimento? Eu tinha que estar aqui, mas eu não sinto que esse é o meu lugar. Talvez Paulo estava assim, sentindo um peixe fora da água. Com pessoas que se conheciam, mas ele não conhecia ninguém. Se você já sentiu assim, foi desconfortável, imagine para Saulo. Estava numa situação parecida, pior na verdade, por causa do passado que ele tinha e pelo fato de ninguém estar acreditando nele. Na verdade, ele não era apenas ignorada a presença dele, na verdade, eles estavam rejeitando a presença dele. Porém, Paulo era um bebê na fé, amém? Era o início da fé de Paulo. Me diga uma coisa, apenas ter um bebê, nasceu a criança. Quem tem um filho recém-nascido aqui? Menos de 3 meses. Está com quantos meses já, Maico? Meu Jesus amado, como o tempo passa. Mas, amém, ter um bebê, sem cuidar, sem dar a devida atenção, o que acontece com ele? Morre. Alguém falou ali alguma coisa. Deixa quieto, Deixa quieto. O medo até de saber quem falou. Não foi o Pompom, Ainda bem que eu não ouvi o que ele falou. Só preciso saber se o discipulador ouviu. Então, amém, está tudo certo. Então, sem a devida atenção, sem os cuidados, apenas ter um bebê resolve a questão? Não, porque a criança pode morrer. Paulo era um grande candidato a abandonar a fé, se desviar e nunca mais querer saber da igreja. E já imaginou se isso acontece? Não teríamos cerca de metade dos livros do Novo Testamento. Eu não creio nisso, porque Deus não depende de ninguém, Então, teríamos as epístolas, porém, escritas talvez por outras pessoas, se Paulo tivesse ficado decepcionado com a igreja, porque não recebeu atenção, embora Paulo era alguém crescido, não na fé, mas pelo menos nas suas emoções, eu acho que ele não ia, Mas, fecha parênteses, nem abri, inclusive. Então, talvez ele fosse um grande candidato a ir embora. Por quê? Porque não foi integrado à igreja. Paulo não seria talvez o maior escritor de epístolas na Bíblia, se ele tivesse sido atingido pela apatia, ou pela desconfiança, ou até pela falta de interesse daqueles irmãos. Isso poderia acontecer se não fosse a atitude que nós vamos ler nos versículos a seguir. Atos 9, 27, primeira parte. Mas, graças a Deus, lembra que sempre tem um mas. Barnabé, tomando-o consigo. Essa primeira parte do versículo. Mas, Barnabé, tomando-o consigo. Barnabé percebe que Saulo estava um tanto quanto desconexo. Sabe quando você vai no Life? Tem as panelas da galera que se conhece, e daí está lá o convidado, não gosta de café, mas colocaram um café na mão dele, sentado olhando todo mundo, se sentindo sozinho no meio da multidão. Já aconteceu isso no teu life, queridos? Você é o responsável disso não acontecer. Meio de canto, meio que no meio, meio que num canto.
E Barnabé chega nele, se apresenta, se conecta, talvez chama ele para comer um x-bacon, porque ele era um judeu convertido ao cristianismo, então o bacon já podia, aleluia, que até alguns momentos antes não dava, né? Mas agora já podia. E quando a Bíblia fala, mas Barnabé tomando consigo, a palavra grega tomando é epilambanomai. Quase uma língua estranha. Falar 3 vezes bem rápido, você é batizado com línguas. Epilambanomai. Isso quer dizer a palavra tomado. Isso significa alcançar, ajudar, socorrer ou resgatar do perigo. Então, Barnabé alcançou, socorreu a Paulo, no contexto aqui ainda Saulo neste momento. Por quê? Porque ele é o filho da consolação. Quando você chegou no seu life group, quantos de vocês se sentiram um pouquinho desconectado, desconfortável, meio que um peixe fora da água? Fica sincero, querido. Glória a Deus. Mas se você está aqui é porque houve um filho da consolação, um Barnabé ou uma Barnabela, né, que alcançou você, socorreu você, foi um braço, conectou contigo, chamou para um shawarma, sei lá o nome daquilo, ou um café com bolo de cenoura, ou para tomar um caldo de cana com pastel, aleluia. E aí você está aqui, porque se você ficasse sempre desconectado, à parte, provavelmente você não estaria aqui hoje, amém? Então existem filhos da consolação, existem muitos Barnabés e Barnabelas espalhados pela Paz Church Guaratuba, amém? Porque se muitos braços se levantaram com a pessoa se sentindo desconexa, então significa que alguém percebeu isso. Eu gosto muito do momento da comunhão por conta disso. Eu já vou olhando alguém que está meio parado, meio ali, sentindo o peixe fora da água. E aí ou a ovelha dentro da água, né? Fora do seu mundo. E aí eu tento me aproximar dela. Atos 9, 27 diz: mas Barnabé, que agora vamos ler o versículo completo, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. Quem que contou? Eu achava que Saulo tinha contado isso. Vamos continuar lendo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. O próprio Barnabé contou o testemunho de Saulo aos apóstolos. Porque ele não só perguntou como é que é teu nome. Meu nome é Saulo. Virou as costas e foi embora. Não, ele gastou tempo com Saulo. Ouviu a história de Saulo. E quando apresenta Saulo aos apóstolos, foi o próprio Barnabé que conhecia, que tinha gastado tempo. Tira a palavra gastado. Tinha investido tempo na vida de Saulo, e quando chega diante dos apóstolos, fala: esse aqui é Saulo, Saulo, esse aqui é Pedro. Pedro, você precisa conhecer a história desse cara, que ele estava indo para Damasco, e de repente veio uma luz, ele ficou meio cego, deu uma ofuscada, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: quem és, Senhor? Sou a Cristo Jesus, a quem você persegue. E aí ele falou de tudo aquilo ali, falou: agora deixa eu te apresentar Tiago. E apresentou Tiago, e se eles não estivessem juntos, eles ficou ficou repetindo aquela história para os apóstolos. Eu creio que eles fizeram meio que um concílio e apresentou de uma vez só, mas se fosse necessário falar mais de uma vez, ele falava. Então, talvez Barnabé seja o maior exemplo de consolidação e integração que a Bíblia diz. Barnabé foi uma ponte eficaz de integração. Eu ouvi uma vez, não lembro de quem mesmo, mas eu gostei muito da frase: seja a ponte, construa uma ponte entre você e a pessoa que você vai ganhar, para que Jesus possa passar por essa ponte. Então, Barnabé foi essa ponte de integração e provavelmente um dos maiores exemplos de consolidação. Barnabé,
ele integrou Saulo de uma forma muito eficaz. É como se ele batizasse Saulo no corpo, na igreja. O batismo no corpo, na igreja. É como se Saulo fizesse isso. Olha o resultado nesse próximo versículo, Atos capítulo 9, versículo 28. E Saulo ficou com eles em Jerusalém. Ele permaneceu, por quê? Porque ele foi integrado. Porque ele foi recebido, porque ouviram ele, ouviram a história dele. Entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Aqui, Saulo já não era um peixe fora da água, ele era totalmente integrado na água, já estava nadando, já estava fazendo algumas coisas, integrado na família do Senhor, que é a igreja. Se nós quisermos que essa média de 200 pessoas se tornem membros compromissados, nós precisamos ser a ponte que integra eles na igreja. Seja o agente que vai batizar essas pessoas na igreja, no corpo, que eles vão permanecer através do teu serviço de um filho da consolação, de alguém que vai servir de ponte para essa integração. Amém, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. Olha a sequência, Atos capítulo 9, versículo 29 e 30. Domingo eu não tomei nada dos 3 cultos. Nada não, nada do chá, né? Agora já não acabou. Paulo ainda era o quê? No seu processo de conversão? Ele era ainda um bebê na fé. Atos 9, 29 e 30. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Todo novo convertido, todo bebê na fé, quer pregar para todo mundo. Já não pisa mais na formiga com medo, né? Eu não quero matar ninguém. Ora, Senhor, será que dá? Lembra que eu perguntei? Será que se Satanás se arrepender, tem salvação para ele? Então o novo convertido, ele começa a pregar de qualquer forma, porque tem pouco conteúdo. Ainda ele não é uma fonte de água viva, ainda ele é uma pocinha rasa, porque não tem conteúdo, não teve tempo. E está tudo bem, querido. Se você falar o que Jesus faz em você, né? Porque às vezes a gente não tem muito conteúdo quando é novo convertido. Então ele queria ganhar todo mundo para Jesus e falava, e daí o novo convertido para ele tudo é pecado, porque daí ele tem medo de ir para o inferno. Então ele às vezes, não faz isso que é pecado. Não faz isso que é pecado. E daí talvez falando, né, de uma forma meio que equivocada. E apesar da pregação do evangelho, da vida do evangelho, anos depois, levou muitos à morte, inclusive ele, neste contexto, ele estava sendo ameaçado de morte porque tinha atitudes de criança na fé. E qual era a atitude de criança que ele tinha? Discutir com os helenistas. Por isso que eles queriam matá-lo. Vãs discussões. Eu sei porque eu fiz muito disso. Eu não sei se eu já confessei esse pecado ou não, mas eu já fiz muito disso. Se eu falei, vai chover no molhado. Se eu não falei, você vai ficar sabendo agora. E se eu falei e você não estava, vai ficar sabendo do mesmo jeito. Eu decorei 2 versículos, me achava o até logo, né? O teólogo. E daí eu li alguns livros. Meu irmão mais velho já fazia um curso chamado ETAD, e eu fiz metade da ETAD. E aí eu tinha uma Bíblia da apologética, né? Bíblia de defesa da fé, que tinha muito argumento, dos quais eu nunca tinha ouvido falar antes, mas só o fato de ler eu sabia que estava municiado. Daí passava aqueles irmãos que batem de porta em porta, né? Que o centro de treinamento deles é aqui no Realeza Portas de Janela, que batem de porta em porta. E eu falando, nossa, que bom que você veio aqui, eu gostaria muito de aprender com vocês. Foi que bom, você gostaria de aprender? Sim. Você quer marcar um dia? Quero, vocês podem vir aqui na minha casa, eu quero marcar um dia. Daí quando chegava, daí ia um responsável lá, né? Quando chegavam os 2, eu estava com as 3 Bíblias, as 5 anotações, umas 8 sentinelas que a gente tinha conseguido, com alguns erros que eles tinham feito, tudo para atacar e discutir com os caras. Sabe quantos que eu ganhei? Nenhum. E talvez isso os afastou ainda mais de Cristo. Discussões vãs.
Novo convertido às vezes é complicado, cara. É óbvio que é complicado. Você ficou todas as noites dormindo perfeitamente, tendo um bebê em casa? Não é que a pessoa é complicada, é que ele exige cuidados especiais. O Digão, por exemplo, né? Em nome de Jesus, a Rebeca está curada. Em nome de Jesus, não tem problema nenhum, né? Tudo aquilo que aconteceu, ela já está bem, porque ela apareceu com umas manchinhas ali e tal. Mas ele falou: "Poxa, eu fiquei sem dormir de madrugada." Foi bem-vindo ao extraordinário mundo do Pai. Quantos nunca precisaram ficar nenhuma noite acordado? Os solteiros levantando a mão, é óbvio, né? É porque é um problema? Não. Mas exige cuidados específicos, porque existem algumas complicações. Paulo não foi diferente. Você não foi diferente. Você acha que por quê? Você fica tirando sarro do teu discipulador que está com os pés de galinha, as barbas brancas? Talvez o motivo seja você. Olha o hashtag. Então, eles queriam matar Paulo por causa das discussões. E isso é tão verdade que depois que Paulo amadurece, ele recomenda a Tito, e não vai estar aqui, mas você pode anotar se quiser depois, só para saber se eu não estou mentindo. Tito capítulo 3, versículo 9, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, para eles evitarem vãs discussões. Num deles ele fala: foge das vãs discussões. Mas ele, no começo da fé, ia lá para os helenistas ficar discutindo com os caras. Por quê? Porque não produz nada. Então, se você está aqui, talvez já nem é mais novo na fé, mas gosta de uma discussãozinha vã, querido, não vai produzir muito fruto isso aí, não. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Muito obrigado. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor a Zorobabel. Alex, isso é no Antigo Testamento. Então, a Bíblia diz que quem convence do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Então, não é a sua discussão, sua tese, seu TCC, seu aval teológico brigando com os outros. Isso tem validade se existir um terreno fértil para receber essa semente. Caso contrário, querido, é só briga. Não estou falando que não podemos pregar, mas se for só para discutir, para medir força, primeiro a gente não precisa, porque a força de Cristo não está aqui em xeque. Ele é o Todo-Poderoso, recebeu todo o poder nos céus e da terra. Então nós não precisamos provar que ele é mais forte, mas nós já temos prova suficiente de que é o melhor e o único caminho. Amém? Então vamos continuar pregando com o que nós somos e através das nossas palavras. Se gerar discussão, não quer aprender? Não. Não quer ouvir? Deus abençoe. Mas aqui em Atos, ele ainda era um bebezão na fé. Estava começando. E a Bíblia diz que ele já queria pregar com ousadia, porque isso também está muito ligado ao temperamento dele, né? E ao entendimento dele. Não, eu antes eu matava esses caras, agora eu descobri que o caminho, que esses caras que a gente chamava de caminho é o caminho mesmo. Agora eu não, se eu matava antes, agora eu vou matar no espírito. Agora eu vou para cima. Então ele cometeu alguns erros. Mas aqui ele ainda era esse bebê. E os irmãos, o que fizeram? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e enviaram ele para Cesareia, que era na beira de um lago, e da Cesareia enviou para Tarso. Não sei o porquê. O pastor Eibe, ele crê que foi um equívoco. Ele falou: na minha opinião, foi um equívoco da igreja primitiva. E eu fiquei assim com essa cara que você está me olhando quando ele escreve isso, quando ele fala isso. Por quê? Porque o irmão estava dando um pouquinho de problema. Se a gente for enviar lá para São Paulo, todo mundo que está dando problema, quantos cultos a gente vai ter no domingo? E a gente crê que possa ser verdade, porque brincadeiras à parte, mas também não. A Bíblia diz que no versículo após, que eles enviam aquele novo convertido para Tarso. Próximo versículo: assim a igreja seguia em paz. É o próximo versículo, você pode procurar. Nem coloquei aqui para os irmãos já não olhar um para o outro, mas é o que diz. Brincadeiras à parte, queridos, ouvindo o pastor Eibe a respeito disso aqui, porque é uma mensagem dele,
ele fala que talvez a igreja não sabia lidar com alguém, com o ímpeto e com o chamado que Paulo tinha, por isso enviaram ele de novo para Tarso. Mas Deus sempre tem os seus planos, amém? Agora, voltando a falar de integração, de consolidação, principalmente de integração, quero confessar mais uma vez aqui um pecado. Quantas vezes eu já fui, e talvez você vai, se você for se identificando, vai balançando a cabeça. Não precisa não. Quantas vezes eu, em festas, em lugares com muita gente, no intuito de aprender e crescer mais, e aperfeiçoar mais, e me aperfeiçoar mais, eu gastava grande parte do tempo que eu estava nesses lugares perto dos meus líderes. E não tem nada errado disso, querido, nada errado. Ou perto de outros líderes, porque eu não aprendo somente com quem me lidera, eu aprendo também com todas as pessoas. E nada de errado, está tudo bem. Porém, tempos depois eu acabava percebendo que existiam pessoas que não estavam integradas naquele local. E por causa disso, eu percebia que eu tinha perdido uma grande oportunidade. Eu estava no mesmo lugar que elas, no mesmo evento que elas, sentado a poucos metros delas, mas não com elas. E aí eu deixei de representar a Cristo na vida delas, eu deixei de demonstrar a real importância com aquelas pessoas. E não foi por um sentimento egoísta, não entenda errado, querido, por um entendimento certo. Mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, nós temos o tempo de aprender, e eu acho que o tempo de aprender é um botão que precisa estar ligado 24 horas do dia. Mas existem momentos, nós temos muito mais momentos, às vezes, com as pessoas que nós queremos aprender, do que algumas pessoas que a gente não tem sempre um evento participando com elas. Então, eu acabava percebendo que, ou às vezes não era nem com o intuito de aprender. Vamos rasgar o verbo, é porque a gente gosta da nossa galera, então a gente chega, já arrasta a mesa, é nós, vamos sentar todo mundo aqui, é a galera, é a raça, vamos sentar aqui, podemos juntar a mesa, daí o cara não tem como falar não, porque já juntou, e aí está todo mundo ali em volta, e as pessoas, às vezes até os parentes daquelas pessoas na festa, que falou tanto da igreja, os irmãos lá, eles são muito receptivos, eles amam, eles abraçam, mas daí a gente está lá no canto, a festa toda, e não cumprimentou um dos parentes da pessoa. Eu já fiz isso. E daí a gente ora muitas vezes, Senhor, envia trabalhadores para a sua seara, porque grande é a sua seara. E às vezes é um desses irmãos, ou dessas pessoas que ainda talvez nem conhece Jesus, que estava esperando a gente parar 10 minutos para falar com ele, conversar com ele, investir um tempo nele, e a gente só estava a fim de comer coxinha e conversar com os irmãos. O pastor Michel falou uma frase que é: o líder, ele nunca desliga, ele nunca descansa. Alex, então eu não vou dormir mais. Não é isso, querido. Eu não estou líder quando eu chego na igreja. Liderança e envio é algo que faz parte da essência. Então a todo tempo eu estou olhando e falo: rapaz, vai ter um peixe aqui para eu pescar. Ele não me chamou para pescar homens algumas vezes da semana. Ele te tornou um pescador de homens. Ele te tornou isso. Isso não liga 5 minutos antes do teu life group ou 5 minutos antes do culto. É o que você é, ou precisa ser o que Ele te chamou para ser, o que Ele nos chamou para ser. Então, quantas oportunidades sentados com pessoas, ou no mesmo lugar da festa, do casamento, do evento, que a gente poderia ir lá. E às vezes até as pessoas nos chamaram: deixa eu apresentar aqui, olha aqui meu líder, meu discipulador, ou meu pastor, no meu caso, né? As pessoas aqui, Alex, esse aqui é meu pai. Ele falou: prazer, Deus abençoe, que bom, você tem uma ótima família, muito bom, né, ter você. Faz uma visita lá na igreja. Eu vou lá 1 hora. Eu falei: não, é às 9, 18h20. Amém, Deus abençoe. Vira as costas e volta a gente volta daí para o nosso oikos, para o nosso lugar seguro. Na verdade, daí já não é lugar seguro, é lugar confortável. E a pessoa, ela teve uma boa educação da nossa parte. Beleza, teve. Cumprimentou ela, se levantou quando cumprimentou, né? Disse um Deus abençoe, mas a gente fez o que qualquer um fez. Isso é a atitude de alguém que é filho da consolação.
Não. Então eu já fiz isso muitas vezes, queridos. E talvez foi na festa, na sua festa. E a gente precisa entender que nós sempre vamos ter a oportunidade de aprender com as pessoas ao nosso redor, com os nossos líderes, e não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade específica para isso. Mas nós teremos sempre que possível eles perto, mas essas pessoas talvez tiveram somente um momento perto da gente. E a gente daí não se manifestou na vida dela. Mas vamos lá, já estamos perdoados em nome de Jesus, amém? O fator Barnabé tem 4 princípios. Eu vou tentar, na verdade, essa mensagem, óbvio, já tinha falado que fica para semana que vem, mas eu vou tentar falar dos 4 bem rapidamente, para que você entenda. O primeiro, é mais importante integrar a pessoa do que somente levá-la a fazer uma decisão. Você lembra quando a gente faz aqui no final do culto, que eu chamo as pessoas aqui na frente que querem entregar a vida para Jesus ou reconciliar com Cristo, e às vezes não vem gente, às vezes vem bastante gente. Todo mundo já viu isso, amém? E a gente faz aquela promessa, vamos errar com você e tal e coisa e tal. E aí a gente aponta uma bandeirola lá no final, né, que geralmente é uma pessoa bem alta que está segurando a bandeira. E aí a gente faz mais uma promessa para elas. Nós queremos pegar o seu contato e entrar em contato contigo. E se isso não acontecer? Eu já estou cumprindo a promessa que eu falei que eu ia falhar com ela aqui, em menos de 2 minutos. Quando ela falasse, eu sabia que vocês iam errar, só não sabia que seria ser tão rápido assim. E parece até engraçado, mas não é. Eu sei que os irmãos são excelentes, não vão deixar a gente mentir aqui no púlpito. Mas quando eu falo que nós vamos entrar em contato, é porque esse telefone, provavelmente esse número, ele virá para mais do que os irmãos que são os conselheiros. Ele irá para os líderes de Life Group. E aí? Vamos entrar em contato? Ah, não, mas acho que já está vindo para o Life. Amém. Às vezes a pessoa já foi em 5 Life e entregou a vida aqui. Sabe o que é o mínimo que a gente pode fazer? E cara, eu estou ligando para parabenizar você. Falei, por que hoje no meu aniversário? Não, mas agora você tem 2. Você tem a data que você nasceu e agora você tem a segunda data, a data que você nasceu de novo. E eu quero parabenizar você porque foi a melhor decisão da sua vida. Foi a melhor decisão da sua vida. Glória a Deus. E obrigado porque eu tive a oportunidade de ter a alegria de ver você lá na frente, cara. De ver isso acontecendo na sua vida. Obrigado porque eu pude fazer. Seja intencional. Mesmo ele já participando de um life group, já às vezes está até consolidado, só não tinha entregado a vida. Mas faz uma diferença uma ligação dessa ou não faz? Agora, quanto mais uma pessoa que nunca pisou no life group, é a primeira vez que está numa igreja. Então, recepcionar, integrar a pessoa é mais, mas eu vou só fazer uma alteraçãozinha básica. É tão importante quanto levá-la a Jesus. Tão importante quanto levá-la a Jesus. Tão importante quanto a fazer uma decisão por entregar a vida a Jesus. Porque nasceu de novo, é um bebezinho na fé. E o que é integração? Pode deixar que nós vamos cuidar dela. Lembra que o pastor Michel fazia ainda? Vem aqui, vou dar de mamar. O pastor Michel sempre fazia isso. Uma vez ele fez uma dinâmica. Eu não sei se ele entregou 1 litro de leite na minha mão. Ou era fictício. Isso lá ainda no Brejatuba. Alex, finge que você é um bebê. O tamanho não ajuda, mas daí tem que fazer os trejeitos, né? Vou chorar. É parecido. Daí ele falou, agora te dei. Agora você chora porque você está com fome. Daí eu chorava, fazia barulho. Daí ele falou, agora eu vou te entregar 1 litro de leite na tua mão. Daí eu fui fazer o que ia tomar. Falei, como é que você vai tomar sem um bebê? E muitas vezes a gente faz isso com o novo convertido. Está aqui, você já entregou a vida para Jesus, legal, está aqui 1 litro de leite, de caixinha, fechado, para um bebê na fé. Ele vai saber abrir? Vai conseguir tomar? É só a gente lembrar das crianças. Então precisa de alguém que cuide. Deus está chamando você para cuidar de pessoas. Alex, mas eu aprendi a não ficar cuidando da vida dos outros. Não, é cuidar
de vidas, não da vida. Cuidar de vidas, de pessoas, de almas, fazer o que Jesus faz. Então a gente já entendeu que é tão importante quanto levar uma pessoa à decisão por Cristo é integrar ela no corpo da igreja. Segundo, o segredo principal de integrar alguém é através de genuínas amizades. Genuínas. E tudo que é genuíno é profundo. Nós não fazemos uma amizade em 10 minutos de bate-papo. 10 minutos de bate-papo. Agora você é minha BFF. Best friend forever. Não. Eu falei agora dos eventos, né? Dos casamentos e tal. E cara, como desperdiçamos tempos nesses momentos informais. Desperdiçamos tempo só fazendo aquilo que a gente sabe fazer eficazmente, primazmente, panelinha. Pode ver, é evento de algum irmão que ele vai chamar 90% do mundo, 10% da igreja. Os 10% da igreja onde é que está? Só parece que são músicos, estão tudo no canto. Tudo no canto. Tudo. Podiam estar integrando, servindo. Às vezes está, irmão, estou vendo que tem pouco garçom aí, posso servir? Posso ajudar você a servir? Até momentos no Life Group, onde tem pessoas não cristãs ou novos convertidos que estão como peixe fora da água. Nós precisamos fazer amizades genuínas com essas pessoas. Outro ponto, que eu sempre tenho uma mensagem que, se der, a gente vai ministrar os 6 pequenos assassinos de um Life Group. Achei ela numa apostila que o pastor Michel tinha deixado por João e eu capturei aquela apostila. Eu já queria essa mensagem desde quando ela saiu na revista MDA, tinha uma revista da nossa igreja, faz tempo que não tem. Em 2015 saiu essa reportagem, os 6 pequenos assassinos do Life Group. E falava da mistura errada. E aquilo ali me pegou, mas eu não tinha muito fundamento e entendi. Um ponto que a gente precisa prestar atenção, não é uma regra, né? Não é uma doutrina, e nada pode ser engessado. Mas uma idade muito diferente de um membro em relação ao resto das pessoas no Life. Por exemplo, nem sempre num Life onde tem somente jovens solteiros, alguém que é casado vai conseguir desenvolver uma profunda amizade com aquelas pessoas. Certo ou errado? Não julguei, não pode falar errado se você acha que é errado, não tem problema. Só tem que falar aqui no microfone. Eu digo outra vez, não é a doutrina, mas relacionamentos. O relacionamento de amizade é uma base fundamental que está incrustada no ser humano. Todo ser humano é quase que existe nele uma dependência de um relacionamento. Não é uma dependência, mas é como se estivesse na essência do ser humano. Aí eu vou lá casado, vou para um Life de solteiro. Posso ter uma amizade espiritual com eles? Pode. Mas a realidade de vida é a mesma? Não. Então eu começo a me achegar muito a eles. Começo a ter muita proximidade. E eu vejo eles indo para o rolê. Só que eu sou... E provavelmente tem algum bacuri, um filho. Mas eu quero ir muito para o rolê. Aí eu... Mulher, cuida dos filhos que eu vou para o rolê com a piazada. What? Ou eu acho engraçado que... Ou ela vai falar teu nome completo e deu ruim. Cancela o rolê. Eu estou falando de algo genérico, mas se a gente está falando de amizade profunda, eu estou falando de repente visitar uns aos outros. É uma coisa que eu já fico de orelha em pé, porque é uma dificuldade para o jovem que acabou, abre aspas, que acabou de casar e ele entra num universo do casamento. E o universo paralelo é esse para quem acabou de pisar lá. Só que ele mantém as amizades com os solteiros. Vai dar boa? Ouvi mais mulher falando que não.
Porque daí os caras vão ficar jogando videogame nos horários que não tem necessidade de jogar, porque os que estão jogando são solteiros, não tem um passarinho para dar de beber, mas o outro casou e quer manter a mesma rotina. E esses níveis de relacionamento, eles também podem acontecer na célula. Só que daí acontece, não vai ter uma genuinidade ou um relacionamento de amizade profundo. Então fica aberta aquela lacuna de relacionamento de amizade que necessita. Ele precisa se relacionar com semelhantes, normal. Todo mundo necessita relacionar com semelhantes no nível de relacionamento social. Mas como na igreja onde ele está inserido através daquele braço estendido que é a célula, ele não tem essa afinidade ou essa amizade profunda, essa lacuna ele vai preencher no trabalho. Só que no trabalho não tem os canela de fogo. Mesma coisa um adolescente. Está lá, está sendo abençoado na oração, numa célula de pessoas, da célula dos pais dele. Está sendo abençoado. Mas o círculo de amizade não é compatível, porque não é similar. A lacuna da amizade continua aberta e onde é que vai ser preenchida? Na escola. E é onde começa a dar ruim. Porque ele é frequentador de life group, mas ele não está integrado por causa da diferença de idade. Então a gente não pode, e precisamos ter cuidado, não é uma regra, não é a doutrina, mas não podemos, por causa talvez de um egoísmo, querer que o cara fique num lugar onde ele não tem relacionamento de amizade, mas ele só é frequente porque o pai vai. Ou ele só é frequente porque ele gostou da amizade da galera, sabe aqueles tiozão que gosta de parecer piazão? E daí tem 57 anos, mas parece um piá de 18. Ele vai amar uma célula de jovem. Principalmente dia 30, que cai a aposentadoria. Brincadeira. Mas ele não vai ser alguém enraizado nas suas amizades. Ou seja, vai ser um relacionamento superficial. É facinho dele se perder. Porque a nossa forma de integrar as pessoas na igreja é através do quê? Life groups. É onde estreitam-se as amizades. Então, cuidado, não é a doutrina, mas é uma luzinha que a gente precisa prestar atenção. Será que não é melhor colocar ele perto de alguém que tem a mesma idade e aí ele vai se jogar, vai fluir, vai para cima? Bora lá. Às vezes o cara casado está indo sozinho, porque é uma célula de jovem. Mas experimenta ele levar numa célula onde tem pessoas mais velhas. Não é exatamente exclusiva de casal, porque a gente não tem como fechar a porta para as pessoas. Mas tem muitos casais lá. E ele começa a ir e começa a falar para a esposa dele: nossa, lá tem casais. Ela fala: acho que eu vou, porque antes eu não queria, porque eu não gosto muito de jovem. E acaba indo mulher, vai todo mundo para o life, porque são os iguais, são as pessoas que têm o mesmo nível de ideia, o mesmo nível de pensamento, as idades próximas. Isso parece besteira, querido, mas eu já vi muita gente se afastar, porque não se integrou na igreja, exatamente porque tem uma diferença de idade ou diferença de pensamentos. Amém? Então, o segundo é o principal, é integrar alguém e através de genuínas amizades. Terceiro, essas amizades são cultivadas melhor em eventos sociais, oficiais e extraoficiais. Pois nesses eventos temos uma grande oportunidade de ficar conversando por horas. Lembra dos casamentos? O café com o pastor é um tempo demorado, porque a gente gosta de conversar com as pessoas. É uma ótima oportunidade para isso. Mas eu sei que nem todos vocês vêm, mas tem casamento é que mais tem, querido. Casamento, eu ia falar batismo, mas no batismo é criança. Mas aniversário, um monte de coisa. A gente tem bastante tempo para conversar por muito tempo com pessoas. Daí você apresenta os seus conhecidos a essa pessoa, conhece os conhecidos dela, os parentes dela, tendo a possibilidade de desenvolver essa amizade profunda. Então, não desperdice os momentos nesses eventos extraoficiais, oficiais e qualquer um que for. Todo tempo é tempo para se conectar com alguém. Quarto, para cultivar essas amizades, é necessário investir muito tempo. E quanto a isso, não há atalhos. Se coloque de pé, por gentileza. Invista tempo e não há atalho. Não existe como colhermos isso sem plantarmos tempo. Não existe como colher profundas amizades sem investimento, querido. Vocês vão lembrar da volta do encontro, acho que dos homens. O Luiz, né? Irmão da Bruna, acho que estava falando aqui.
Ele falou, quero agradecer ao Alex. Poxa, eu estava meio pá era o Natan que falou. Meio assim, cheguei na igreja e eles estavam com uma certa decepção até com a própria igreja, não a nossa, mas uma outra vez, acho que até da nossa igreja, eles vieram 5 anos antes, mas eu não soube direito, né, a situação. Mas aí ele veio, ele falou, e o Alex ficou 1 hora ali me ouvindo, conversando comigo. Talvez outra pessoa resolveria em 1 hora, em 10 minutos ele ficou 1 hora. Eu não estava resolvendo nada, eu estava investindo. Eu não estava resolvendo problema. Eu não resolvo problemas. Vir para Jesus não é garantia de resolução de problemas. Eu estava investindo tempo. Quem é o líder dele? Está aqui? Cadê o homem? Tá ali. Do Luiz Fernando, o nome dele? Bruno. Tá ali, ele não tinha te visto, eu vi só tua irmã lá atrás. Esse cara é mais baixinho que você. Tá dando algum resultado? Ixi, não, ele falou que sim. Por causa de mim? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Para nós é o privilégio de fazer parte disso, querido. Eu preciso agradecer a cada um que eu vi ser mudado pelo poder de Deus, pelo privilégio de eu estar lá vendo isso. Só isso. Só isso. Só isso. Daí quando ele falou ali, até acho que o Will bateu no meu ombro e falou, tá falando de você, acho que você fala demais. Não, ele falou, eu falei pouca coisa até. E um milagre. E o coração estava um pouco ferido, eu lembro até hoje. E aí, estamos dispostos a investir tempos nas pessoas? Estamos dispostos a semear tempo e colher integração, consolidação? É impossível consolidar sem tempo, querido. É impossível consolidar sem investir tempo. É impossível consolidar com uma agenda totalmente comprometida. É impossível. E isso tudo tem a ver com Deus. Mas se a gente não fizer a nossa parte, não faremos parte. A nossa parte é se interessar pela história, pelo que a pessoa faz, e vai chegar o momento dela se interessar pelo que você tem. E o que você tem? Cristo. Então, quando você vai de encontro, a pessoa 1 hora baixa a guarda e se interessa pelo que conduziu você até essa pessoa. Eu sei que grande parte das nossas lutas enquanto líderes Life Group é: Senhor, envia trabalhadores para a sua seara, porque grande é a sua seara. É ou não é? Mas o que nós estamos fazendo para isso? Muitas vezes pedimos: Senhor, manda líderes, manda os trabalhadores. Já sabemos que eles não vêm pronto, amém? Temos isso esses dias. Agora mais uma: eles virão, e têm vindo aos montes. A questão é: temos feito a nossa parte em cultivar tempo, investir tempo para que eles se tornem aqueles que Deus quer que eles se tornem? Ou a gente está tão corrido que a gente, quando vê, olha para o lado, os convidados foram embora, a gente estava na síndrome do faz tudo e fazendo tudo, não fizemos nada, e aqueles que a gente orou para vir foram e a gente não percebeu. Próximos capítulos. Então quero orar, querido, e vamos pedir um coração de Barnabé. Vamos pedir um coração que, além de clamar por novos convertidos, se dispõe a cuidar desses novos convertidos, desses novos membros. É tão bonito a gente cantar, falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas e quando Ele entrega pessoas, por que a gente não diz: eis-me aqui, Senhor, deixa que eu cuido? Eu quero cuidar dessa pessoa. Eu quero ganhar alguém para eu cuidar. Eu quero servir Jesus na vida de alguém. Eu quero permitir que a minha vida seja escavada, seja polida e às vezes até tolhida, para que eu seja uma pessoa que não atrapalhe
o crescimento de outra quando eu estiver cuidando dela. Porque às vezes a gente quer cuidar dos outros de qualquer forma. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você quer, se você deseja ter um coração como o de Barnabé. Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, o mesmo coração que Barnabé tinha, Pai. A mesma predisposição em dar atenção, em cuidar das pessoas. Como Barnabé teve com Saulo. Ainda que o histórico, Pai, de Saulo não fosse o melhor. Mas se o Senhor depositou algo na vida dele, a ponto de o chamar, Pai amado, num caminho a Damasco. Por que então a igreja naquela época, Pai, não pôde investir mais? Senhor, eu sei que eles investiram, essa história está lá, Pai. Essa história está escrita porque o Senhor quer que a gente aprenda com ela. Então, toca o coração nosso como igreja, Pai. Eu sei que essa igreja ama o Senhor de uma forma fenomenal. E eu tenho aprendido muito com os meus irmãos, Pai. Eu sei que nós, Pai, temos alcançado pessoas de uma forma extraordinária. Eu sei que tem muitos aqui que estão cuidando de mais pessoas que deveriam cuidar, Pai. Eu sei, Pai amado, que tem muitos líderes e discipuladores discipulando mais pessoas do que necessitavam. E talvez está acontecendo isso porque eu não me disponho a fazer um pouco além daquilo que eu já estou fazendo. E aí o meu líder, o meu discipulador está sendo sobrecarregado. Está cuidando dos filhos que eram para ser meus. Nos dá um coração de Barnabé, Pai. Nos dá um coração de Barnabé, Pai. Um coração do filho da consolação, do filho da exortação, do filho do encorajamento, filho do Espírito Santo. Pai amado, nós não queremos arranjar desculpas, nós queremos, Pai amado, oferecer soluções, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, que todo egoísmo que enchia os nossos corações possa sair em nome de Jesus, Pai. Porque sim, quando eu não predisponho a cuidar de alguém, é porque talvez eu esteja pensando muito em mim. Então isso pode ser egoísmo, Pai. Senhor Deus, o Senhor tem nos salvado de tantas coisas, inclusive de nós. O Senhor nos redimiu, nos amou e nos marcou, Pai. Ajuda a gente a fazer isso com outras pessoas, Deus. Ajuda a gente a fazer isso, Pai, com esses 200, 220 que toda semana estão, Pai, como convidados, Pai, nos nossos life groups. Eles não conseguem ainda te ver, mas eles veem os seus filhos, que eles possam enxergar o Senhor na vida desses seus filhos, na nossa vida, Pai. Então coloque as suas marcas em nós, Pai. Coloque as marcas e o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama, que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor. Coloque Aleluia. suas marcas em mim.
Senhor Deus, que o nosso coração esteja cada vez mais inclinado, Pai, ao seu amor e à sua palavra, Pai. Possamos encorajar quando for necessário encorajar, exortar quando necessário exortar, consolar quando necessário consolar, confortar quando necessário confortar, Pai. Mas que ninguém entre e saia dos nossos cultos ou dos nossos life groups sem receber uma devida atenção. Não apenas por aqueles que estão servindo, Pai, mas por cada um de nós, Pai. Que não venha uma pessoa a participar disso que a gente está participando e sair sem receber um abraço, um tudo bem, um como você está, ou um volte sempre. Pai, que não sejamos cegos quanto às pessoas que vêm ao nosso life group e aos nossos cultos, mas que cada membro, Pai, possa ser discipulado e que cada discípulo seja um líder compromissado com a sua palavra, com a comissão que recebemos do Senhor de ir e fazer discípulos, compromissado com a ação do Teu Espírito, compromissado com essa igreja, Pai, e com tudo que somos e representamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aplauda o Senhor.